Olá, meu nome é Priscila Praudi, eu sou psicóloga, psiconauta e esse é o primeiro vídeo de uma série que eu vou fazer sobre o DMT, uma molécula misteriosíssima, muito simples, muito abundante na natureza e um dos psicodélicos mais potentes que existem. Essa é uma introdução ao assunto, nos vídeos posteriores eu vou aprofundar em alguns aspectos interessantes, então fica de olho, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho de notificações para você não perder nenhum vídeo, e curte, compartilha com quem você acha que pode se interessar por esses assuntos, para contribuir com a divulgação científica sobre psicodélicos aqui no Brasil e para dar uma forcinha aqui para o meu trabalho. O uso de plantas contendo DMT para finalidade de ampliação de consciência é ancestral. Uma das evidências mais antigas que a gente tem desse uso é um cachimbo datado de 2000 anos antes de Cristo, encontrado numa caverna perto de Humahuaca, na Argentina. Nele, os pesquisadores encontraram DMT, sugerindo seu uso na cultura pré-colombiana. A gente sabe também que plantas como iopo ou seiu, que contêm DMT, eram utilizadas em contexto xamânico por várias tribos indígenas da América Latina. O DMT ainda é tradicionalmente utilizado por aqui, seja dentro de tradições juremeiras, que tomam o vinho da Jurema Preta, em cerimônias como catimbó, toré, em algumas correntes também do candomblé e da umbanda, seja por meio também de povos indígenas ou de tradições ayahuasqueiras modernas. Provavelmente eu vou falar sobre essas bebidas contendo DMT em um outro vídeo, porque tanto os efeitos quanto o contexto é bastante diferente. Então, nesse vídeo aqui, eu vou focar sobre a molécula do DMT e sobre o seu uso fumado, seja em cristal ou em changa. O DMT, ou algumas de suas variações, são encontradas em plantas, fungos e em animais, inclusive em nós, seres humanos. O DMT normalmente é extraído de plantas, inclusive a primeira extração de DMT realizada no mundo foi feita aqui no Brasil por um microbiologista chamado Oswaldo Gonçalves de Lima, em 1946. Ele, inclusive, foi professor da Universidade Federal de Pernambuco. E a partir dessa extração, a gente obtém um cristal de DMT. Bom, quando na forma de cristal, ele pode ser vaporizado ou por um vaporizador ou por um cachimbo especial, no qual a chama não encosta no cristal. Ele só aquece esse cristal para que ele vaporize e seja inalado. O DMT também pode ser injetado. Inclusive, essa é a forma de administração que eu mais vi nos estudos com o DMT. Talvez por ficar mais fácil de controlar a dosagem, enfim. Uma outra forma muito comum de consumo de DMT é através de um preparado chamado changa, no qual o DMT é dissolvido, com a ajuda de um solvente, num preparado de ervas, uma mistura de ervas. Dessas ervas, pelo menos uma costuma ter inibidor de mal. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo falando sobre a relação entre DMT e inibidor de mal, deixem nos comentários que pode ser que eu faça algum vídeo falando sobre isso. Depois que o solvente seca, essa changa pode ser fumada em um cachimbo comum, em um bong ou mesmo em um cigarro. E claro, o DMT pode ser também consumido na forma de bebida, normalmente também com um inibidor de mal, mas como eu disse antes, esse vai ser um assunto para um próximo vídeo. Bom, a experiência com o DMT é muito intensa, apesar de ser muito curta quando comparada com outros psicodélicos, costuma durar entre 5 e 20 minutos se ela for fumada, vaporizada ou injetada. Então, antes de seguir, eu quero aqui descrever rapidamente sobre os efeitos, para dar uma ideia para quem nunca usou DMT sobre o que eu estou chamando de efeitos muito intensos. Bom, no início da experiência é muito comum sentir sensações físicas bem pronunciadas, normalmente de frio ou de calor no corpo. No início também é bastante comum escutar um ruído parecido com papel sendo amassado ou com aquele crepidar de fogueira, que pode vir também acompanhado de um zumbido. E é comum também uma certa sensação de leveza, como se a pessoa tivesse flutuando um pouquinho acima do seu próprio corpo. À medida em que a experiência se intensifica, é muito comum ver imagens tridimensionais, muito coloridas, que se movimentam muito rápido. Eu acho muito diferente das imagens que a gente costuma ter acesso com outros psicodélicos. Muitos psiconautas chamam esse estágio de antessala, ou de sala de espera. Por quê? Porque a partir daí as coisas começam a ficar um pouco mais estranhas. Vamos lá. Não é todo mundo que fuma DMT, nem toda vez que uma pessoa fuma DMT, que ela ultrapassa, digamos assim, essa chamada sala de espera. Mas quando isso acontece, a pessoa pode ter algumas experiências bem diferentes. Na verdade, é tão diferente que muitas pessoas chamam esse lugar de hiperespaço. Eu estou trazendo aqui uma cultura
psiconáutica que dá nomes para essas etapas do consumo de DMT, tá bom? É claro que a experiência de cada um sempre vai ser única, tá? Sempre vai ter elementos ali particulares de cada pessoa. Mas para vocês terem uma ideia da estranheza desse hiperespaço, é muito comum que as pessoas descrevam encontros com outros seres e entidades. Então, gente, vamos lá. Esse é um canal de divulgação científica. O que eu tô passando aqui para vocês é um fenômeno que tem sido descrito por muitas pessoas que usam DMT. É um fenômeno que aparece muito mais no consumo de DMT do que no consumo de outros psicodélicos. E isso, inclusive, está começando a ser estudado. Eu vou ter um vídeo aqui para falar sobre uma pesquisa que coletou relatos de pessoas que fumaram DMT, tiveram encontros com seres, entidades, mais na intenção de registrar o fenômeno, analisar ali como que são essas descrições, do que de dizer se isso é real, se não é, se é espírito da outra dimensão, se é projeção, set setting. Eu também não tenho a menor intenção de dizer o que é. Eu só estou aqui apresentando um fenômeno que é muito relatado. Ok? Ok. Então, um último tipo de fenômeno que também é bastante observado é uma dissolução de ego muito profunda, uma sensação de vazio muito intensa, sem nenhuma imagem, sem nenhuma forma geométrica, é simplesmente a experiência de um vazio muito profundo. Tá? Isso não necessariamente é bom nem ruim, isso vai depender da pessoa. Bom, eu falei rapidamente desses efeitos simplesmente para dar uma ideia da particularidade dos efeitos dessa molécula e da intensidade com que ela realmente mexe na nossa consciência. E aí a gente chega num ponto que eu acho extremamente intrigante. Como que uma molécula tão poderosa quanto essa, né, que mexe tanto com a nossa consciência, pode ser assim tão abundante? O que faz essa molécula ser tão abundante? O que ela tem de especial? Qual que é a função que ela exerce nesses organismos e na natureza? Então, para a gente começar a entender essas questões, vamos analisar como que é formada essa molécula e como que se formam também as suas variações. O DMT é formado a partir de reações enzimáticas muito simples, a partir do triptofano. O triptofano é um aminoácido muito comum, muito abundante, encontrado tanto em vegetais quanto em animais. Para nós, seres humanos, o triptofano é o que a gente chama de um aminoácido essencial. A gente não produz essa substância, mas a gente precisa sempre consumir alguma fonte de triptofano externa. Como vocês podem ver nessa imagem, depois que o triptofano passa por uma reação enzimática, ele se transforma em triptamina. E a triptamina, depois num segundo passo também muito simples, se transforma em DMT. A molécula de DMT é muito simples. E a partir de algumas pequenas alterações na sua estrutura, ela dá forma a outras moléculas psicoativas muito interessantes, como o 5-mel-DMT e a bufotenina, encontrada no bufalvários, e a psilocibina e a psilocina, encontrados nos cogumelos mágicos. A biossíntese de DMT é bastante simples e os ingredientes são bastante abundantes na natureza. Agora, isso ajuda a explicar apenas uma parte do processo, né? A parte da abundância na natureza. A outra questão é: qual que é a função dessa molécula na manutenção da vida? Afinal de contas, a natureza não costuma gastar energia à toa. Então, se é uma molécula que está presente em muitas espécies, ela deve ter alguma função importante. Bom, o fato é que a gente ainda sabe muito pouco sobre a função do DMT na manutenção da vida, graças, inclusive, ao proibicionismo moralista e criminoso que, dentre outras consequências nefastas para a sociedade, acabou paralisando durante décadas as pesquisas com psicodélicos. Mas as pesquisas estão retornando. Já existem algumas hipóteses bastante interessantes sobre a função do DMT no nosso corpo e na natureza de uma maneira geral. No próximo vídeo, inclusive, eu vou falar sobre o DMT endógeno, ou seja, o DMT que o nosso corpo humano produz. Será que aquela história de que a gente produz DMT no nascimento e na morte é verdade? Continua acompanhando esse papo, porque vai ficar cada vez mais interessante. Um grande abraço e até a próxima!